tema dessa palavra hoje, queridos, é o poder de um encontro. Abra sua Bíblia sem demora no livro de Gênesis 32, a partir do verso 22. Nós tivemos um lindo encontro com Deus lá na Chácara Liberdade, no celeiro Liberdade, e hoje nós vamos entender. Quero que você que não participou desse encontro entenda o quanto é poderoso quando nós temos um encontro com Deus. Gênesis 32, a partir do verso 22. Então vamos ler. Naquela noite Jacó levantou-se e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Depois de havê-los passar o ribeiro, de havê-los feito passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou sozinho. Repita comigo, sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixe-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, o homem então: qual é o teu nome? Ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tem lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Perguntou-lhe então Jacó: dize-me, te peço, o teu nome. Respondeu o homem: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou, pelo que Jacó chamou aquele lugar Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face e a minha vida foi preservada. Amém, queridos? No texto que acabamos de ler, vemos o momento em que Jacó tem um encontro verdadeiro com Deus. A partir desse encontro, Jacó recebe uma nova identidade e sua vida é totalmente transformada. Acredite, somente quando reconhecemos quem somos e quem Deus é em nossas vidas, podemos recomeçar e experimentar de sua graça e misericórdia. 1 de João 3, verso 1 diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, o de que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, assim o veremos. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é um filho de Deus amado. Mas diga com convicção: você é um filho e uma filha de Deus amado. Entenda uma coisa, queridos: nem tudo que começa errado tem que terminar errado. Na nossa vida, na nossa caminhada, nesse tempo que estamos aqui, nessa terra, nós vamos passar por momentos ruins, por circunstâncias, momentos de altos, momentos de baixo. Nós precisamos entender que, como filhos e filhas amadas de Deus, todas as vezes que nós voltarmos os nossos olhos para Jesus, nós somos reconciliados com o Pai. Essa é a verdade. Mas às vezes o inimigo quer colocar na nossa cabeça, nas nossas mentes, porque o nosso início foi errado, nós vamos ter que terminar errado. Mas com Jesus não é assim. Jesus, Ele faz nova todas as coisas. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Por quê? Todas as vezes que nós nos prostramos e o adoramos, reconhecemos o seu sacrifício ali naquela cruz, nós temos a chance de recomeçar. Amém? Entenda que sem pureza, sem santidade, é o que o texto nos fala aqui em 1 João 3, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade e pureza de coração é um dos requisitos para que nós venhamos a ter um verdadeiro encontro com Deus.
sem santidade, sem pureza, ninguém verá o Senhor. Amém? No texto que nós acabamos de ler, nós vemos o momento em que Jacó se encontra com Deus. Mas eu gostaria de te incentivar, quando você chegar na sua casa durante essa semana, a ler todo o contexto dessa história. Essa história começa ali em Gênesis 25, quando Jacó nasce. Jacó, filho de Isaac e de Rebeca, neto de Abraão. Só que desde o seu nascimento, Jacó passou por vários problemas, falhas de caráter, muitos erros, mas que chegou um ponto que Jacó precisava trilhar o seu caminho de volta, consertar a sua vida, e somente Deus poderia ajudar ele a fazer esse caminho de volta. Entenda que no seu nascimento, a Bíblia nos relata que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar, aos pés de seu irmão Esaú. Por quê? Porque ele queria ser o primeiro a sair. Quando a sua mãe for dar a sua luz, ele que saiu agarrado nos pés de seu irmão, para que ele fosse o primeiro a sair a esse mundo, a vir a esse mundo. Entenda uma coisa, eu quero te ensinar um princípio aqui, pela vida de Jacó. Não é errado, preste bem atenção, não é errado você ser o primeiro, não é errado você se capacitar, não é errado você se preparar, mas infelizmente hoje em dia o mundo nos ensina que você precisa ter, mas Jesus nos ensina que nós precisamos ser. Com toda certeza é muito bom você ser o primeiro na sua faculdade, você ser o primeiro em um concurso, você ser o primeiro no vestibular. Aonde Deus te colocar, Ele quer que você se destaque, porque os filhos de Deus, as filhas de Deus, precisam se destacar nesse mundo. Mas vivemos em um mundo hoje que a competição e a comparação tem sido danosa, por causa dessa busca incessante de ser o primeiro em tudo. E eu quero deixar bem claro aqui, que uma competição saudável, ela é boa. Nós não podemos ficar estagnados, não. Nós servimos a Jesus, e Jesus nos dá vida, e vida em abundância. E Ele quer que nós venhamos a crescer, que nós venhamos a prosperar, mas nós precisamos ter equilíbrio. Um crente precisa ser um homem e uma mulher equilibrada, para que ele não venha se contaminar com as coisas desse mundo. E quando nós entramos nessa roda de competição e de comparação, nós vamos nos afastando cada vez mais de Deus, porque o que o mundo nos ensina é que você precisa ter para ser. Jesus fala que nós precisamos ser para ter, porque Ele é um Deus que nos dá todas as coisas. Em Jesus nós temos vida, e vida em abundante. E quando nós entendemos o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, de que somos seus filhos, um pai nunca deixa faltar nada para os seus filhos. Então nós temos que ser antes de ter. Pastor, é errado eu ter um bom carro, uma boa casa, ter um conforto? De forma nenhuma. Deus vai te dar muita coisa, e muita coisa boa, porque Ele é um Deus que ama dar presentes a seus filhos, como qualquer pai. Mas Ele só vai fazer uma coisa, queridos, antes de te abençoar: Ele vai sondar como está o seu coração. Davi disse isso: sonda-me, ó Deus, e veja se há em mim algo que te desagrada, e me leva pelo caminho eterno. Todos os dias, queridos, nós precisamos deixar o Senhor nos sondar o nosso coração e ver qual é a nossa motivação, como estamos caminhando, se o que estamos fazendo verdadeiramente o agrada, se essa competição que nós estamos envolvidos, essa comparação que o mundo nos apresenta, ela é de Deus. Porque às vezes nós ganhamos um carro, e às vezes nós não ficamos satisfeitos com esse carro, porque o nosso vizinho do lado tem um carro melhor do que o nosso. Não nos contentamos com a nossa casa. E tudo que você tem, você precisa entender que foi Deus que te deu. Mas às vezes nós não somos agradecidos por aquilo que Deus tem nos dado. Vivemos uma vida de comparação.
Ah, mas a casa do fulano é melhor do que a minha. A casa do fulano tem piscina, a minha não tem. Ah, meu Deus, quando é que eu só vou ser feliz quando eu tiver uma piscina na minha casa? Não é assim, queridos. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser fiel no pouco, porque no muito Ele nos colocará. Esse é um coração de quem quer ter um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Não se compare com ninguém. Deus te fez de uma forma especial, de uma forma única, cada um com uma graça, e Deus quer te usar da forma como você é. Vocês já prestaram atenção aqui na adoração? Como são os pastores aqui dessa igreja? Cada um com a sua medida de graça. Tem o que pula, tem o que salta, tem o que tem o fogo, tem o que ora baixinho, mas cada um Deus usa de uma forma. O seu líder de GC, Deus usa de uma forma, não usa da forma do outro irmão, e assim é a nossa vida. Nós precisamos ser gratos e fugir dessa competição e dessa comparação. Mas guarde no seu coração que uma competição saudável é de Deus. Amém, irmãos? Jacó foi aproveitador. No momento em que seu irmão chegou de uma caçada, porque Esaú era caçador, e ele chegou muito cansado na sua casa, e seu irmão Jacó estava preparando ali uma sopa, um ensopado de lentilhas. E então Esaú, morto de fome, pede ao seu irmão que lhe dê um prato daquele ensopado. O que Jacó faz na sua falha de caráter? Te dou sim um prato desse ensopado, desde que você me venda o seu direito de primogenitura. O que a gente aprende aqui, pastor? O que eu aprendo é que se nós queremos ter um encontro verdadeiro com o Senhor, nós nunca devemos nos aproveitar das situações que nos são apresentadas. Situações que irão nos prejudicar e principalmente irão prejudicar o nosso irmão. O princípio é o seguinte: Jesus nos ensinou isso. O que você não quer para você, também não queira para o seu irmão. Olha só o que a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios 5:21. Que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Um rei em toda a sua glória e majestade se fez homem, habitou entre nós, mas nunca usurpou o seu direito de rei. Esse rei veio até nós como um servo, e em tudo ele nos serviu e nos serve até hoje, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, queridos. Dê um aplauso a Ele. Aleluia, aleluia. O nosso exemplo tem que ser Jesus, porque se nós não agirmos dessa forma, como nós vamos nos encontrar com Ele? Não tem como. Se eu sou um aproveitador, se as situações que aparecem na minha vida, em vez de pensar no meu irmão, eu penso somente em mim, no meu conforto, e não olho para o meu irmão, não olho para a necessidade do meu irmão, gente, isso é tão triste. Eu vejo coisas assim, sabe, que me deixam tão triste. Às vezes irmãos vão levar vantagem sobre o outro, vê o irmão passando necessidade, e vai lá e compra a casa do irmão que está passando necessidade, compra por um preço ali que sabe que não é justo. Meu Deus, que coisa terrível. Como Deus vai? Não, pastor, isso é oportunidade de negócio, tem nada a ver com Deus. Não é assim não, queridos. Antes de você ver uma oportunidade de negócio, não perca a sua oportunidade de se reconciliar com Deus, porque Deus vê todas as coisas, e Ele é justo, e tudo o que Ele quer é que nós também sejamos justos. Se você sabe o preço que é justo, pague o preço que é justo, porque Ele se fez justiça por nós, e esse é o exemplo que nós temos que ter. Filhos e filhas de Deus nunca se aproveitam de situações e nem se aproveitam do seu irmão. Amém? Jacó
foi enganador. Jacó enganou seu pai se passando por seu irmão. Isaac, seu pai, já velho, cansado, próximo de sua morte, manda chamar seu filho Esaú, porque era o primogênito, e pede a ele para que prepare uma caça, para que ele comesse daquela caça e depois o abençoasse, liberando sobre a vida dele a bênção de Abraão, seu pai. Queridos, nesse exato momento, a mãe de Jacó, Rebeca, ouve essa conversa de Isaac com Jacó. Ela intercede a favor do seu filho, ou seja, um problema familiar aí, e conta para Jacó o que o seu pai estava planejando. E ela ajuda Jacó a se passar por Esaú. Então Jacó prepara uma caça, cobre os seus braços com pelos de cabra, porque Esaú era peludo, e se passa pelo seu irmão Esaú. Então Isaac pergunta para Jacó: quem você é? Quem você é? Jacó responde: sou eu, meu pai, Esaú. Naquele exato momento, Jacó demonstrou a sua falha, a sua pior falha de caráter, de ser um enganador. O que eu aprendo aqui, queridos, nesse texto, é que se queremos ter um encontro com Jesus, se queremos ser verdadeiros com Deus, e ter um encontro verdadeiro com Deus, devemos encarar a nossa realidade e quem nós somos. Entenda uma coisa, que ninguém engana todo mundo o tempo todo. Você pode até tentar enganar durante um certo tempo, mas você não vai enganar duas pessoas. Primeiro, Deus. Segunda, você mesmo. Lembra-se do texto, quando eu falei para vocês, para nós repetirmos, que Jacó ficou sozinho. E é nesse momento, queridos, quando nós nos apresentamos a Deus, quando estamos somente Ele, nós e Deus, sozinhos, sem máscara, quando nós revelamos quem verdadeiramente nós somos, é que nós vamos poder desfrutar de um verdadeiro encontro com Deus. Deus tinha um propósito na vida de Jacó, mas Jacó precisava ser verdadeiro. Então Deus pergunta: quem é você? Depois daquela luta toda, no final da luta, o dia já vinha nascendo, e o texto nos relata que Deus pergunta para Jacó: quem é você? A mesma pergunta que seu pai Isaac fez para ele vários anos atrás. Essa pergunta volta à cabeça de Jacó. Mas Jacó precisava de uma mudança. Jacó estava retornando para se encontrar com seu irmão, refazer o seu caminho e pedir perdão. Então Deus vai na ferida principal de Jacó: quem é você? Quem é você? Então ele responde com toda a sinceridade: eu sou Jacó. Seguimos a Jesus, caminho, a verdade e a vida. Só quando nós verdadeiramente reconhecemos quem Jesus é, nós temos a capacidade de reconhecer quem nós somos, porque nós começamos a trilhar um novo caminho, porque Ele é um novo e vivo caminho. Conhecemos a verdade de quem Ele é e quem nós somos, e experimentamos uma nova vida. O caminho, a verdade e a vida. E Jacó precisou trilhar novamente esse caminho, porque ele precisava refazer o seu caminho, ser verdadeiro com Deus e experimentar uma nova vida. E essa noite, Deus está perguntando a nós aqui: quem nós somos? Quem nós somos? Responda, coloca a mão no seu coração, responda comigo: eu sou um filho e uma filha amada de Deus. Aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia. Dê um glória a Deus, meu irmão. Dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus. Aleluia. Entenda que o propósito que Deus tinha na vida de Jacó é o mesmo propósito que Deus tem na sua vida, e Ele quer te usar de uma forma poderosa. Então entenda uma coisa, que não é o que você foi, é o que você vai ser daqui para frente, porque em Cristo todas as coisas se faz novas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! 72 pessoas nesse final de semana fizeram um encontro poderoso com Deus e foram marcados e selados por Jesus. A vida desses homens e mulheres que estão aqui essa noite nunca mais será a mesma, porque a semente do amor, que é Jesus, foi implantada no coração deles. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor. Uou! Esqueça o seu passado. Não aceite a acusação. Olhe com o seu passado, que por mais triste que ele tenha sido, olhe com gratidão, não com peso, não com tristeza, porque o seu passado te trouxe até aqui essa noite. E essa noite foi o encontro que Jesus preparou para você. Na agenda de Deus estava marcado dia 28 de abril de 2019. Eu quero me encontrar com a minha filha e com o meu filho amado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Há um propósito, há um chamado sobre a sua vida. Descanse em Deus e desfrute de tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Faça como Jacó, lute com Deus. Será que se Deus não quisesse fulminar Jacó ali, com peteleco, Ele tinha fulminado Jacó, gente? Jacó tinha caído mortinho ali. Mas sabe o que aconteceu? Jacó não lutou contra Deus, Jacó lutou com Deus. E nós só vamos conseguir vencer como nós começarmos e nós convidarmos Deus para lutar as nossas lutas. E Deus tem visto, meu amado irmão e minha amada irmã, as suas lutas, para se tornar um homem melhor, para se tornar uma mulher melhor, para se tornar um pai melhor, para se tornar uma mãe melhor, um filho melhor. Porque nós só vamos conseguir ser melhores quando nós entregarmos as nossas lutas nas mãos de Deus. E foi isso que Jacó fez. O texto nos mostra que Jacó era rico, Jacó era próspero, Jacó tinha bens, riquezas. Mas chegou um ponto na vida de Jacó que a amargura, o ressentimento, a decepção precisavam sair do seu coração. Então ele fica sozinho com Deus e deixa Deus tratar o seu coração. Porque não adianta, gente, nós nos acumularmos de bens, termos tantas coisas, se nós não temos Deus nas nossas vidas. É maravilhoso ter coisas, é maravilhoso ter bens, mas Deus tem que estar no nosso meio. Deus tem que estar na nossa casa, Deus tem que estar na nossa família, Deus tem que estar em nós, porque Cristo é em nós, a esperança da glória para esse mundo perdido. E a sua família tem pessoas que querem ver Cristo em Jesus. No seu trabalho tem pessoas precisando de Jesus. Onde Deus te colocar, você precisa manifestar a glória dele. Como pastor? Do seu jeito,
daquilo que Deus colocar no seu coração. Deixa Deus te usar. Não é você, é Deus. É Deus que coloca as palavras na nossa boca, se nós permitirmos. Mas não se omita, porque Deus conta com você e tem um propósito lindo e maravilhoso. A palavra de Deus nos diz lá em Oséias 6, versículo 3, que nós devemos conhecer e prosseguir, nós devemos prosseguir e conhecer ao Senhor, porque a sua saída é como a alva, é certa, e ela a nós virá como a chuva seródia, a chuva de inverno, a chuva de primavera, que rega toda a terra. Nós devemos, queridos, prosseguir em conhecer ao Senhor, porque se nós não tivermos intimidades com Deus, intimidade com a sua palavra, descobrimos verdadeiramente quem Deus é e quem nós somos em Deus, nós não vamos conseguir ser vitoriosos, porque só em Cristo nós somos mais do que vencedores. Jacó saiu vitorioso daquela luta, porque ele lutou com Deus, ele não lutou contra Deus. Entenda que a prioridade em nossas vidas, queridos, tem que ser Deus. O primeiro em nossas vidas tem que ser Jesus. E eu volto a dizer: coisas passam, mas Cristo permanece. Cristo nunca vai te abandonar. Sabe o que significa Cristo? Salvador, Redentor, aquele que veio para nos salvar. Todas as vezes que você fala Jesus Cristo, você está declarando: Jesus, o meu Salvador, Jesus, o meu Redentor. E Ele está aqui para te salvar essa noite. Ele está aqui para te fazer novo nele, porque só nele nós somos mais do que vencedores. Jacó decidiu fazer o caminho de volta e pedir perdão a seu irmão e consertar os erros do passado. Só vamos conseguir consertar os erros do passado com Deus quando entregarmos as nossas lutas nas mãos dele, reconhecendo quem verdadeiramente nós somos e decidindo caminhar e lutar com ele. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías 43:18. Não, preste bem atenção nisso aqui. Isaías 43:18. Abra comigo. Olha só quão poderoso é isso. Isaías 43, verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora, nesse exato momento, está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E Ele continua abrindo caminhos, Ele continua colocando rios no ermo. Deus não está morto, Ele continua vivo e age todos os dias sobre a nossa vida, para que nós venhamos a experimentar qual é a sua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vá para o verso 25 agora, vá para o verso 25. Olha só o que Deus diz aqui, Isaías 43, verso 25. Olha só o que Deus está dizendo: eu mesmo. Isso é Deus dizendo. Meu Deus, olha só, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Aplauda o Senhor. Oh! Queridos, Deus está falando aqui que quando nós refazemos o nosso caminho, entregamos as nossas vidas a Ele,
tudo o que ficou para trás é jogado no mar do esquecimento. E Ele nos garante que Ele faz isso não é por nós, é por Ele, é por amor dEle. Por amor de mim, eu apago as suas transgressões, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Só vamos experimentar esse encontro genuíno com Deus quando nós verdadeiramente nos rendermos a Ele e decidimos, assim como Jacó, refazer o caminho de volta ao Pai. E o que fazer, pastor? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Jeremias 18, a partir do verso 1. E o que fazer, pastor, para ter um encontro verdadeiro com Deus? Jeremias 18, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: a palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, ó igreja de adoração? Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, ó igreja adoração. Se queremos experimentar da vontade e da bondade do Senhor, como eu disse no início dessa palavra, que na vida nós passamos por circunstâncias, passamos por dificuldades, mas Jesus sempre está ao nosso lado. E devido a essas circunstâncias, algo que nos feriu, que tentou nos abater, nos afastar de Deus, então nós passamos por algumas rachaduras. A vida nos apresenta algumas coisas que vão nos trincar, que vão nos marcar. E talvez essas marcas na nossa vida vão nos afastar de ter um encontro verdadeiro com Jesus. E o que eu devo fazer, pastor, se eu estou nessa situação, com uma marca no meu coração? É como se algo tivesse quebrado dentro de mim. Você tem que fazer isso aqui: se render às mãos do oleiro. Você tem que deixar ele te quebrar totalmente e ele te moer, porque depois que ele te quebrar, depois que ele te moer, ele vai te moldar totalmente, vai te reconstruir, e você vai se tornar um lindo e precioso vaso para a honra e glória dele.